do Senhor, meus irmãos, com a orientação do nosso pastor e a direção da Escola Bíblica Dominical, passaremos à apresentação da lição de número 9. Hoje não estamos participando da aula presencial em virtude do decreto do governador, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus daremos continuidade a essa série de ensinos sobre os dons ministeriais. A lição de hoje, meus irmãos, traz como título o Ministério de Pastor. O texto áureo nos diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está registrado em João capítulo 10, versículo 11. A verdade prática nos diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. A lição está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, Jesus, o sumo pastor. O segundo ponto falará sobre as características do verdadeiro pastor. E o terceiro ponto, o ministério pastoral. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele disse assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores. Perceba que foi o próprio Senhor quem instituiu o ministério de pastor. Não foi o homem, mas foi o próprio Senhor quem estabeleceu pastores para a sua igreja. Portanto, o ministério de pastor, ele também é indispensável para o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e edificação da igreja. E nessa lição, nós veremos também que o pastor que é vocacionado por Deus é aquele que apacenta as ovelhas do Senhor. É aquele que carrega sobre os ombros uma grande responsabilidade, que assume uma tarefa árdua e ao mesmo tempo desafiadora. E que somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Sabendo, como diz o primeiro ponto da lição, que Jesus é o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 20, é o grande pastor das ovelhas. Jesus é o grande pastor das ovelhas, demonstrando a excelência e superioridade do Senhor Jesus como pastor. Em todos os aspectos, Jesus Cristo, ele é o supremo pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Ele mesmo disse, está registrado em João capítulo 10, versículo 14, Eu sou o bom pastor. E por que o Senhor é o bom pastor? Porque por amor ele protege e cuida das suas ovelhas. Porque ele é íntimo das suas ovelhas. Ele não é um estranho. Porque ele conhece as suas ovelhas e delas ele é conhecido. E como diz em João capítulo 10, versículo 5, de modo nenhum as suas ovelhas seguirão o estranho. Antes fugirão dele, fugirão do estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. O Senhor Jesus, ele conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. O Senhor Jesus, ele é o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Como está registrado em João, capítulo 10, versículo 11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o pastor que não explora o seu rebanho. Os pastores do campo, eles cuidavam das ovelhas para delas tirarem o lucro diário. Mas com Jesus é o contrário. Jesus é quem dá a sua vida pelas ovelhas. Mas quais são as características do verdadeiro pastor?
O verdadeiro pastor é aquele que tem um caráter íntegro, é honesto, é reto, é aquele que tem capacidade para ensinar, para aconselhar e se comunicar com a igreja. É aquele que prega o que vive. E sua vida está de acordo com a mensagem do Evangelho que ele prega. Uma outra característica de um verdadeiro pastor é que ele é exemplo para os fiéis e também para os infiéis. E como diz o texto bíblico, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 2 e 3, ele não deve ser dado ao vinho, ele não é espancador, ele não deve ser espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, nem contencioso, ou seja, dado a contendas, ou avarento, apegado ao dinheiro, não é um neófito, ou seja, não é um principiante, não é um novo convertido, mas o pastor, com toda a modéstia, com postura, ele demonstra o fruto do Espírito em autocontrole, em mansidão, em bondade e amor, e não apenas diante dos fiéis, mas de igual forma diante dos infiéis, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Convém também, disse o apóstolo, que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Mas uma outra característica do verdadeiro obreiro é que ele é exemplo para a família. O apóstolo Paulo também disse que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Ou seja, antes de ser exemplo para a igreja e para os de fora, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, ele deve ser o exemplo para a sua própria família. Ele deve governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. E o obreiro que assim procede, que cuida bem do seu lar, ele tem credibilidade, ele tem respaldo para o seu ministério. O obreiro, ele tem como prioridade na sua vida o Senhor, em segundo lugar a sua esposa e filhos, e em terceiro lugar o seu ministério e trabalho. Mas, meus irmãos, o termo pastor no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. Então essa é a missão do pastor, apacentar as ovelhas. Portanto, a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11, quando se fala do Supremo Pastor, e nos diz assim o texto sagrado: como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e as que amamentam, ele as guiará mansamente. Meus irmãos, a missão do pastor é uma missão polivalente, de muitas funções, de muitos trabalhos, porque envolve o ensinamento, envolve o aconselhamento, a evangelização, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus. Ele também visita os enfermos, ele se dedica à oração, e além de todas essas responsabilidades, o pastor é aquele que age como um administrador eclesiástico dos bens da igreja. Mas, meus irmãos, a lição também traz para nós que nós devemos ter cuidado contra os falsos pastores. Porque o próprio Deus é contra os falsos pastores. E está registrado lá em Ezequiel, capítulo 34, quando o Senhor se opõe aos falsos pastores e diz assim: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? E, meus irmãos, o Senhor está se opondo
aqueles pastores que apacentavam a si mesmo e não as suas ovelhas, que exploravam o rebanho e não poupavam o rebanho do Senhor, que não demonstrava amor pelas ovelhas do Senhor. O Senhor, ele também inspirou o apóstolo Paulo quando ele escreveu para Tito, e escrevendo para Tito ele deu instruções pastorais àquele jovem obreiro, e sobre o obreiro, sobre o pastor, ele disse assim, o obreiro ele deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, disse o apóstolo Paulo, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O apóstolo Paulo estava falando aqui dos falsos pastores, instruindo o jovem obreiro Tito a ter cuidado com esses falsos pastores. Mas, meus irmãos, para concluirmos, o dom ministerial de pastor, ele é concedido àqueles a quem Deus chama. Perceba que é aqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. E o objetivo do ministério pastoral não é outro senão fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor ele precisa da graça divina, ele carece das nossas orações. Oremos então pelo nosso pastor e que nós possamos compreender as suas lutas e apoiá-lo em seu ministério para a honra e glória e crescimento, edificação da igreja, honra e glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando ao nosso pastor para a glória e honra do seu santo nome. Amém.